Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Desde o início do culto, nós cantamos sobre a graça, nós lemos sobre a graça e vamos continuar falando sobre a graça. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, a partir do verso 11. Diz assim: porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Amém? Quero falar com vocês acerca do tema: a graça restitui aquilo que o pecado nos tirou. Quando nós olhamos para a carta de Tito, a carta de Tito ela está naquele rol de cartas pastorais, quando Paulo ele escreve ao líder da igreja. Na Bíblia Sagrada nós temos duas, a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo, e Tito também é uma carta pastoral. O que Paulo e Timóteo tinham em comum era que ambos eram jovens. E no início da carta, Paulo lhe fala para os dois: a graça, a paz e a misericórdia. Porque todo líder de uma igreja ele precisa de graça, de paz e de misericórdia para tratar com a igreja. Quando Paulo ele vai escrever para Tito, ele estava lá em Corinto, e ele envia esta carta para a igreja porque a igreja ela estava passando por alguns problemas. Ali começou a surgir falsos ensinos e Paulo lhe escreve esta carta para combater este ensino. No início da carta, no primeiro versículo, ele já fala assim: tu, porém, convém e fala a sã doutrina. Ou seja, ele já instrui Tito e fala assim: olha, você vai chegar lá na igreja e você vai tratar deste assunto. Haja com autoridade. Ninguém despreze a sua mocidade, ninguém despreze a sua juventude. E no decorrer do capítulo 2, ele começa a tratar de alguns assuntos. E ele vai falar primeiro do padrão, até nós chegarmos neste versículo que nós lemos no versículo 11. No versículo 3, ele trata de como o homem idoso deveria tratar os mais jovens. Ali ele fala que o idoso ele deveria ser sóbrio, para poder dar o exemplo a quem estava chegando à igreja. No versículo 3, ele já se dirige às mulheres mais idosas da igreja, falando que ela deveria ensinar as mulheres mais jovens, aquelas que estavam entrando na igreja, a como tratar o seu marido, a como se comportar dentro de casa, porque o contexto daquela igreja era que a mulher era livre para fazer o que quisesse, mas quando ela entrou para a igreja, ela deveria ser submissa ao seu marido. Mas na frente, no versículo 6, ele começa a tratar dos jovens. Então isso daqui é para jovem, criança, adolescente. Fala que o jovem ele deveria ser moderado. Nós sabemos que quando nós chegamos ali nos 12, 13, 14 anos, o adolescente, o jovem, ele acha que ele pode tudo. Mas quando ele vai adquirindo uma certa maturidade, ele olha para trás e se arrepende de algumas coisas que ele fez. Então a Bíblia já nos orienta nessa idade a ser moderado e sábio. Por fim, ele fala dos escravos.
Naquela época era muito comum ter um escravo. Nós temos até uma carta endereçada a um dono de escravo, qual? Filemon. Mas o que Paulo vai falar depois de tudo isso daqui, de todos esses padrões? Ele fala a frase, uma das frases mais emblemáticas da Bíblia, o verso 11: porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Ou seja, Deus veio para salvar homens, mulheres, jovens, crianças, escravos, livres, todos aqueles quanto o Senhor, Ele chamou. O seu sangue é suficiente para salvar a todos. Isso somente o sangue de Jesus tem poder para purificar pecado. Recentemente, há umas 3 semanas atrás, nós comemoramos aqui a Reforma Protestante. Foi um tempo em que a igreja, ela abandonou todos os princípios da fé, e um dos reformadores, Martim Lutero, ele vai lá e faz as 95 teses, e dali começa a se extrair os 5 solas. Nós poderíamos falar de todos aqui, mas hoje nós vamos falar somente sobre a graça. A graça de Deus que se manifestou a todos os homens. Nós, quando entramos na igreja, é uma das primeiras palavras que nós aprendemos. Olha, você foi salvo pela graça. A graça, ela te resgatou. A graça é suficiente na sua vida. E desde criancinha nós aprendemos que a graça, ela é um favor imerecido. Mas por que você não merece tamanho favor? Por que você não merece tamanho presente? A resposta, ela está lá em Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e estão afastados, destituídos da glória de Deus. Esse todos, ele vai tratar da universalidade do pecado. Um dia, eu e você ganhamos consciência disso e pecamos. Todos, em algum momento da sua vida, o Breno, Caleb, Josué, Jadeline, em algum momento da sua vida, vão pecar e vão se afastar de Deus. Eu conheço um pregador que ele diz que não existe berço evangélico. Eu nasci em berço evangélico. Não tem berço evangélico para se comprar aí fora. Todos nascem mortos no pecado. Todos estão contra a Deus. Por isso que essa graça, ela é imerecida. Segundo tópico, por que você não merece a graça que um dia ela te alcançou? Porque você já tem uma recompensa. Está lá em Romanos capítulo 3, verso 26. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando eu peco, eu já tenho uma recompensa por aquilo ali, e é a morte. Mas quando a graça de Deus, ela se manifesta, ela me resgata disso aí. Por último, mas não muito importante, mas importante também, a desobediência do homem ofende a Deus. É por isso que você não merece tal graça. Está lá em Salmos 51, porque somente contra Ele nós pecamos. Ele é o ofendido. Ele poderia não querer mais o relacionamento com o homem, mas partiu dele se reconciliar comigo e com você. Foi através dele, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Partiu dele o amor, o carinho, a compaixão, a misericórdia por mim e por você. Ele lá da eternidade, ele olhou para o Jonatas, olhou para a Maria, olhou para a Vitória e viu que nós necessitávamos de graça, de misericórdia, e que se Ele não enviasse Jesus, nós estaríamos perdidos para todo sempre. É por isso que essa graça, ela é imerecida para mim e para você. Mas a graça, ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Existe uma história de um professor da escola bíblica dominical, que ele lecionava para crianças carentes, e ele, vendo que uma criança necessitava de presente, de carinho, ela era muito rebelde, e ele resolve
comprar alguns presentes e deixar ali na mesa para que quando aquela criança chegasse, ela ficasse surpresa, sem contar para ela. Só que quando essa criança chega e olha para o professor, ela tinha passado por um problema em casa, e ela chega ali na igreja e começa a tratar o professor mal. O professor tenta entender, e ela sai e volta e dá uma pedrada no professor. Só que o professor, ele com todo carinho, ele olha para essa menina e fala assim: olha, você não merece os presentes que eu trouxe para você, porque você é rebelde, você não tem compaixão das pessoas, mas eu vou te dar o presente porque você necessita. Assim é Deus comigo e com você. Nós não merecíamos a graça porque você é rebelde, porque você tem traumas e você às vezes desconta em todo mundo, principalmente em Deus. Quando as coisas começam a dar errado, muitas das vezes você vai culpar a Deus, mas ainda assim, Ele olhando para você, Ele viu a sua necessidade. Ele viu a necessidade que se Ele não te desse o presente da salvação, não teria jeito para você. Você continuaria sendo rebelde, você continuaria sem ter um exemplo de carinho, de compaixão, de alguém que cuida de você, porque você ainda não tem isso em casa. O Pai de todos, o nosso Deus, olha para a gente e nos dá presente. O versículo 11, ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou. Primeira coisa, ela se manifestou. Se no Antigo Testamento Deus havia se manifestado somente para o povo de Israel, se no Antigo Testamento Deus havia se manifestado apenas para algumas pessoas, derramava do seu Espírito para algumas pessoas, aqui no Novo Testamento Ele escancara. Através de Jesus, Ele se manifesta. Quando Jesus nasce, esta graça, ela se manifesta. Quando Jesus está lá no Calvário, ela é o ápice. Quando Jesus dá o seu último suspiro, ela é concluída, ela está disponível para todo mundo. Conforme nós lemos, Jesus, quando Ele é levantado, lá no Evangelho de João, capítulo 14, diz que quando Ele fosse levantado, Ele atrairia a todos que olhassem para Ele. Um dia você olhou para esta cruz, um dia você olhou para o Calvário, um dia você olhou para o sacrifício de Jesus e você foi atraído por este sacrifício. A cruz, ela te atraiu, a cruz, ela te constrangeu, a cruz, ela demonstrou misericórdia por você, a cruz, ela apontou o seu pecado, mas também ela apontou a direção que você deveria seguir. E quem olha para a cruz, ela aponta para cima, porque ela aponta para o céu, ela aponta para baixo, porque Jesus venceu a morte, ela aponta para os lados, porque Jesus se reconciliou, você com seu irmão e você com Deus. Olhe para a cruz, porque foi através dali, foi através da cruz, foi através do Filho dele, que Ele manifestou a graça salvadora a todos os homens. Ela é salvadora. Esta graça não é a graça comum, aquela graça que você lê lá no livro de Provérbios, aquela graça que você vê lá no livro de Salmos, aquela graça que você lê lá em Atos. O que é a graça comum? É a capacidade de que o homem, mesmo sem Deus, ele é moral. A pessoa pode não acreditar em Deus, mas ela é uma pessoa correta, honesta. Ela pode não acreditar em Deus, mas ela lutou, batalhou, se tornou uma pessoa próspera. Mas essa graça aqui não. Ela é salvadora. Ela está disponível, assim como a graça comum, ela está disponível para todos, mas nem todos a querem. Tem pessoas que você sai para pregar o Evangelho, você apresenta, faz todo o aparato ali, mostra de Gênesis a Apocalipse, que ela precisa de Jesus, mas ela vai rejeitar. Mas ela é salvadora. Lá em Atos capítulo 2, verso 2, diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens,
pelo qual devamos ser salvos. Quando nós saímos para evangelizar, nós apresentamos Jesus. Quando nós saímos para evangelizar, nós apresentamos esta graça salvadora que é o nosso Senhor Jesus. É Ele que é o caminho, a verdade e a própria vida. Mas o homem, ele decide se ele quer ou não aceitar. Apesar de todo o amor derramado por Deus à humanidade, o homem ainda é livre para rejeitar. Então, não se frustre quando você pregar a palavra e naquele momento a pessoa não aceitar. Importa é que você lance a semente. Pregue a palavra. Porque um dia a graça te alcançou. Isso é tão benéfico para a sua vida. Se é algo tão bom para você, ofereça a outras pessoas. Assim como nós falamos de um filme, como foi falado aqui, eu assisti um filme bom, você começa a oferecer para outras pessoas. Já assisti uma série boa, você começa a oferecer. Ofereça Jesus, porque nós sabemos o final da história. Jesus volta e leva a sua igreja para o céu. A graça, versículo 12. Quando a graça te resgata, a graça ela é pedagógica. O verso 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça ela te ensina a mudar. Primeiro, ela te mostra que você precisa renunciar a algumas coisas. Quando nós aceitamos a Jesus, que o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida. Ela te mostra que você precisa viver de maneira diferente. Ela te mostra que você precisa renegar algumas coisas. E a primeira coisa que você precisa renegar é o seu eu. Então eu quero te convidar a se matricular na escola da graça hoje. Assim que se alguém está escrito, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas nós sabemos que é difícil mudar um hábito. Quando você inicia um regime, você inicia com força total ali. Eu vou ficar sem comer a semana toda. Mas é difícil mudar um hábito. Dizem que 21 dias você consegue mudar um hábito seu. E um hábito, ele precisa ser alterado por um outro hábito. Então, quando alguém é alcançado pela graça, ela vem com hábitos que ela não pode mais realizar. E ela precisa da ajuda do Espírito Santo, para que ela possa, enfim, começar a viver naquele novo ambiente. Então, a graça, ela vai te ensinar a viver neste novo ambiente. Primeiro, ela vai te ensinar a viver com você mesmo. Segundo, ela vai te ensinar a viver com o seu próximo. E depois ela vai te ensinar a viver com Deus. Comigo primeiro. Quando nós aceitamos a Jesus, geralmente a pessoa ela vem com alguns pecados, com alguns vícios. Então ela precisa aprender a renegar os vícios. Ela precisa viver uma nova vida. Se ela tinha raiva de todo mundo, ela precisa ser uma nova pessoa. Se ela mentia, ela vai dizer a verdade agora. Então isso, a graça, ela vai ensinando você a ter uma nova vida em Cristo. Os seus impulsos humanos agora vão ser controlados. Você está no trânsito, você vê que alguém te corta pela direita, ao invés de você xingar, você vai dar aquela respirada agora, porque você é salvo. Alguém te passou a perna, busque justiça, a justiça verdadeira. Não busque a justiça com as suas próprias mãos. O impulso da gente pode te fazer, depois, a consequência, te fazer mal. Então a graça, ela vai trabalhando nisso, em mim, em você. É o fruto do Espírito. Eu vou produzir amor, vou produzir paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança. A graça, ela tem que fazer esta diferença na sua vida.
Depois a graça ela vai te ensinar a tratar com o teu próximo. Quem que ficou sabendo essa semana que o Nubank deu uma falha na Nubank e o pessoal sacou aí de R$1.000 para cima? E aí? Pecado, né não? Será que teve algum crente que fez isso? Provavelmente. É crente, até o diabo é, mas cristão de verdade não, porque a graça ela vai te ensinar o relacionamento com o próximo. É justo com o banco, com a empresa? Ah, mas eles têm milhões. Tá, mas eles trabalharam para isso. Então a graça ela começa a trabalhar no seu relacionamento com o seu próximo, porque você vai querer tratá-lo da maneira como você queria ser tratado, com justiça, com amor, com paz, com longanimidade, com bondade. A graça ela vai te ensinar a cumprir os seus deveres, comprar e pagar, cumprir os seus votos, as suas promessas. Você prometeu algo para alguém, você vai cumprir. Se você não conseguir cumprir, você vai falar: olha, eu não consegui cumprir por conta disso. Não é deixar cair no esquecimento, é cumprir a palavra. Você vai fazer novas alianças e vai se manter fiel àquela aliança. Fez um contrato, você vai cumprir o contrato, porque você quer ser tratado, você tem que tratar da forma como você deveria, como você quer ser tratado. Mas a graça também ela vai te ensinar o seu relacionamento com Deus. Como Deus quer ser adorado, como Deus quer ouvir a sua oração, o que você precisa fazer para cumprir o mandamento dEle, o que você precisa fazer e realizar para estar mais perto dEle. Ela vai te ensinar isso. E já tem algumas dicas: orar, ler a palavra, jejuar, vir à igreja, ter comunhão com os irmãos. Não existe igreja em casa. Em casa você só é um membro. Como é que está o seu relacionamento? Está mais ou menos? Chegou aqui hoje, mais ou menos? Como é que está a sua oração? Tem uma oração de quantidade ou de qualidade? Será que quando Deus fala, quando você está orando, você dá tempo para Ele falar contigo? Ou você vai lá, só dobra o seu joelho, fala e levanta e vai embora? Deus quer falar contigo. Quando você ajoelhar para orar, fala. Mas fica um tempinho ali de joelho, esperando Ele falar contigo, demonstrando que você está ali, não é para cumprir 30 minutos, é porque você tirou um tempo de qualidade, o melhor tempo do seu dia, para estar dedicado àquele que te salvou, aquele que demonstrou um amor incondicional por você, aquele que derramou, que entregou o seu único filho por você, para que hoje você estivesse aqui, ouvindo esta palavra sobre a graça, entendendo um pouco mais sobre a graça, entendendo que não foi de graça, é graça, mas não é de graça, entendendo que Ele pagou um alto preço por mim e por você, porque Ele quer um relacionamento. E quando você tem um relacionamento com Deus saudável, você vai ter um relacionamento consigo mesmo saudável, e consequentemente você vai ter um relacionamento com o seu próximo saudável, porque você vai querer orar pelo seu próximo, e depois você vai orar por você, e assim você vai começar a interceder por você, por seu próximo, por você e pelo seu próximo, para que a graça que um dia te alcançou possa alcançar outros e outros e outros e outros, até que Jesus volte, porque esta é a principal ordenança também da igreja. Ide por todo mundo, ofereça a graça, porque é de graça. No verso 13, a graça que um dia te alcançou, ela vai te dar esperança. Olha o que diz o verso 13: aguardando a bem-aventurada esperança. Esta graça que um dia te alcançou, te deu a esperança de ter vida eterna.
Ela te devolveu aquilo que o pecado roubou, que foi a tua esperança, a tua vida, a tua saúde. Hoje nós temos saúde física, mental e espiritual por conta do sacrifício de Jesus. E todos os dias que a gente vem para a igreja, a nossa esperança ela é renovada. Um dia Jesus vai voltar e esta é a maior esperança da igreja. Tem aquele hino da harpa. Que diz assim: nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Até o quê? Até a luz da manhã raiar. Se um dia essa esperança sair da sua vida, foi tudo em vão, irmão. Paulo, aos Coríntios, capítulo 15, ele vai falar que se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação, a nossa fé. Tudo que nós fazemos aqui na terra seria em vão. Mas no decorrer deste capítulo ele fala assim: Jesus ressuscitou. Então, se tudo que ele falou se cumpriu, ele vai voltar. Aquela frase que você lê todas as vezes que você sai daqui, ela não é em vão. É porque quando você entra aqui, às vezes você entra chateado, cabisbaixo, mas quando você sai daqui e lê aquela frase aqui: uma hora dessa Jesus volta, aquela frase está ali. É para que quando você entrar aqui chateado, cabisbaixo, triste porque alguma coisa aconteceu, que a tua esperança ela seja renovada todas as vezes que você entrar neste lugar. Porque aqui neste lugar há fartura de alegria, porque o Espírito Santo, ele está no nosso meio. E aonde o Espírito Santo está, a fartura de alegria. É a principal esperança. Pode faltar tudo na sua vida, mas Jesus vai voltar e é a sua maior esperança. É por isso que ele continua falando o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Depois ele vai voltar de forma gloriosa para todo o mundo ver. 1 Tessalonicenses 4 diz: pois mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Alarido é festa. Quando Jesus estiver vindo, os anjos vão estar tocando, porque eles vão estar em festa porque a noiva do Cordeiro está indo para o encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O céu nunca teve uma festa tão grande como terá nas bodas do Cordeiro. E eu quero te ver lá, porque um dia a graça ela te alcançou. Para encerrar, a graça ela te torna importante para Deus. O verso 14: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Ele se entregou por você. É por isso que você é importante. Não foi a cruz que produziu a graça, mas a graça que produziu a cruz. Não foi a cruz que produziu a graça. Não foi simplesmente porque Jesus morreu numa cruz. Poderia ter sido um outro tipo de morte, mas foi o sacrifício perfeito que o Filho de Deus fez. Foi a graça dele, este favor que ele mesmo se entregou por mim e por você, para nos comprar, para ser um povo seu. Ele se entregou para te tornar exclusivo dele. Jesus não te divide com ninguém. Com ninguém, você é exclusivo. Não tem como você ficar aqui
ir lá no mundo. Não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você estar aqui no domingo, mas na terça você está lá fora, lá no piseiro. O preço foi muito alto para que você fique ali concheando. Se decide. Nós precisamos nos decidir. A graça de Deus, ela te comprou para que você seja zeloso de boas obras. O zelo, ele fala de cuidado, fala de entusiasmo pelas coisas de Deus. Quantos de nós, quantos cristãos por aí não tem mais entusiasmo pelas coisas do reino? Acham que vir somente na igreja, sentar na cadeira e ir embora, adorar, cantar 3 louvores, ler uma parte da Bíblia, nunca mais voltar para a Bíblia e voltar só no domingo que vem. Isso é zelo, isso é desleixo. Nós devemos, por conta desta graça que nos salvou, nós devemos ter entusiasmo pelas coisas dele. É para vir para o culto, eu vou com alegria. É para fazer, eu vou fazer. É feira bíblica, eu vou estar dentro. É para limpar o templo, eu vou estar dentro. É para colocar barro para dentro, ele vai cansar, mas eu estou dentro, porque eu sei que isso faz parte da obra e que Deus vê tudo que nós estamos fazendo e é para o reino e é pelo reino. É pelo reino. A graça, ela te salvou. Não é para você ficar inerte, é para você se movimentar. Porque Jesus está vivo, e quem está vivo demonstra o quê? Movimento. Aonde tem vida, tem movimento. Aonde tem vida, tem mudança. Aonde tem vida, tem entusiasmo. Então seja entusiasta da obra de Deus. Não deixe a graça que um dia te alcançou ficar inerte. Ele te resgatou, Ele te remiu de toda iniquidade. E só por conta disso, você já deveria ter pulado de alegria. Ele te purificou. Saia daqui hoje, limpo, porque a palavra do Senhor, ela nos purifica todos os dias. Que a graça que um dia te alcançou, te faça mudar todos os dias. Que a graça que um dia ela te alcançou te faça querer pregar a palavra. Que a graça que um dia te alcançou te movimente e te tire da inércia. Porque, como eu disse, é graça, mas não foi de graça. Que Deus em Cristo te abençoe no nome de Jesus.